Isso daí, irmãos, que eu estou falando para vocês, é chamado de oitavo dia. Esse oitavo dia, irmãos, é o dia que dá testemunho da eternidade. Seria um dia depois do sétimo dia da criação. Se é que vocês estão me entendendo. O oitavo dia aponta para o dia eterno. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque dentro dessa carta, 1 Coríntios, né, é a carta que ele mais fala das festas. Tem quase que uma linha temporal das festas. Não aparece todos os nomes das festas, mas pelo menos 4 aparece. Aparece Páscoa, aparece Asmos, aparece primícias e aparece trombetas. Páscoa e Asmos aparece em 1 Coríntios 5. Primícias e trombetas aparecem em 1 Coríntios 15. Não aparece a palavra expiação. Não aparece a palavra tabernáculos. E não aparece a palavra Pentecoste. Pentecoste, expiação e tabernáculos não aparecem. Mas o efeito que essas festas produzem aparece na carta. Então Paulo ensinava as festas para o povo de Deus. E não ensinava como os judeus ensinam hoje. Ele ensinava de uma maneira completamente diferente. Por que o apóstolo Paulo, que escreveu tantas cartas, não escreveu para a igreja o seguinte: irmãos, no dia do Yom Kippur, todos nós temos que estar reunidos para fazermos uma reflexão dos nossos pecados, porque isso é Torá, e Torá, e Torá, e Torá. Só sabe falar Torá, 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 Torá e Torá. Por que o apóstolo Paulo não ensinou isso para a igreja? Todas as cartas ele não ensinou isso? Então as coisas que ele ensinou, os judeus hoje não estão ensinando e não estão praticando. E as coisas que ele não ensinou, eles estão ensinando e praticando. E as coisas que Paulo não ensinou estão sendo ensinadas, já foram ensinadas através de livros extra-bíblicos. Livros que foram achados no Mar Morto, livros que foram achados de cartas que Paulo escreveu, mas não entraram no Novo Testamento. Isso não cheira a nada? Não tem um cheirinho de serpente? Você não acha que Deus colocou na nossa Bíblia, principalmente dentro das cartas de Paulo, aquilo que nós precisamos aprender para praticar? Então nós lemos até agora Atos 16, do 5 ao 9 e Atos 20, do 13 ao 16. Ensinei para vocês que Paulo queria estar em Jerusalém no dia de Pentecoste. E falei para vocês o porquê, a grande porta que era aberta. Porque no dia de Pentecoste seria a quarta festa e essas 4 festas estariam quase que amarradas. Elas estão amarradas. Porque começa a Páscoa é chamada de festa de 7 dias. E aí já tem os asmos. Páscoa dia 14 e os asmos começa dia 15. Está rolando a Páscoa, entra os asmos. No terceiro dia entra as primícias. Ou seja, a Páscoa não acabou e já tem primícias. E as primícias, quando começa a ser contado, conta 7 semanas vezes 7. Ou seja, não acabou os 7 dias da festa da Páscoa e já está contando as primícias. Ou seja, elas estão amarradas. Aí lá, depois de 7 semanas, 7 vezes 7 semanas, no dia do Pentecoste se cumpre o dia do Pentecoste. Tem primícias ali, a palavra primícias aparece, mas é uma festa diferente, né? É um dia de encontro. Tem que compreender isso. Então a festa do Pentecoste fica fácil para pregar o Senhor, já que está tão perto da Páscoa. Porque é um dia que o povo está ali, cada família tem que trazer 2 pães levedados. Eles não sabiam por que faziam isso. Esse é o erro dos judeus. Eles querem cumprir a Torá sem entendimento. Eles não querem saber o que significa. Eles querem saber de cumprir. Por isso que eles colocam uma caixa aqui na cabeça, amarram a outra aqui na mão, se amarram todinho, para dizer que estão cumprindo alguns textos do livro da lei. Mas isso é uma loucura, sabe? Parece até uma igreja católica, cada um com as suas loucuras, né? O islamismo está lá, rodeando a pedra preta, lá em Meca, adorando aquilo. A igreja católica está fazendo seus rituais. E os judeus ortodoxos, e não se assuste, até judeus que creem no Senhor Yeshua, estão fazendo isso. Não tem muita diferença da igreja católica. Tem padres católicos que o testemunho de Jesus, o testemunho do Senhor Yeshua é mais forte.
dentro deles, da Igreja Católica, do que dentro do povo judeu que crê no Messias. Fique assustado, mas é verdade. Não estou dizendo que é assim com todos os católicos. Não, mas tem alguns católicos que têm mais conhecimento das Escrituras do que judeus que creem no Messias. Só você fazer uma pesquisa que você vai confirmar isso que eu estou falando para vocês. Aí, irmãos, tem que cumprir a lei com entendimento. Então, os 2 pães levedados, eles têm um significado. E isso que Paulo queria ensinar no dia de Pentecoste. Ele já estava pregando para os gentios. Era só ele mexer uns pauzinhos ali nos profetas que ele iria desdobrar o Senhor. Desdobrar o Senhor ficou estranho, né? Ele iria revelar o Senhor. Ele iria tirar o véu das pessoas e mostrar quem que é o Senhor. Mas essa seria a porta, né? A grande porta aberta. E os adversários? Os adversários seriam aqueles judeus que iriam se opor contra ele e contradizer o que ele falava, como está em Atos 14, Atos 16, Atos 17 e Atos 18. Atos 14, 16, 17 e 18, os primeiros versos, mostra que Paulo entrava na sinagoga no dia de sábado e Moisés estava sendo pregado lá. Após Paulo e Barnabé entrarem, Yeshua era pregado. E aí muitos judeus e gregos que estavam lá já ficavam maravilhados e criam. Só que vinham os judeus rebeldes e contradiziam o que eles estavam falando. Aí havia encrenca, briga. Então, esses são os opositores que Paulo fala em Atos 20, do 13 ao 16. Não. Em 1 Coríntios 16, do 5 ao 9. A porta aberta é para pregar o Senhor, a revelação, a aliança eterna, e os opositores são aqueles que iriam contradizer o que ele estava falando. Agora, olha só mais um texto importante. 2 Coríntios 11, do 7 ao 23. Vou buscar aqui. 2 Coríntios 11, do 7 ao 23. Parece que não, mas em 2 Coríntios 3, Paulo está revelando coisas da nova aliança. Ele fala que Moisés usava um véu na face para que os filhos de Israel não atentassem na finalidade das coisas que Moisés falava. Aí ele fala, mas nós não somos como Moisés, que usava véu. Nós, com o rosto descoberto, falamos do Messias e vocês entendem. Aí ele fala da lei, fala de tábuas escritas, das leis de Deus escritas em tábuas de pedra, faz um contraste com a lei de Deus escrita no coração. Ou seja, ele está lutando contra esses judeus da antiga aliança, esses judeus da circuncisão, da falsa circuncisão. E aí, chegando em 2 Coríntios 11, muitos capítulos depois, ele diz assim, a partir do verso 7. Verso 7 diz assim, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? É uma pergunta longa, né? Vou ler de novo. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Paulo está dizendo aqui, testemunhando que ele não foi pesado para ninguém, ele recebeu contribuições de outras igrejas para não pegar nada dos coríntios, porque eles eram complicados. Ele não queria dar motivo para ninguém falar dele. É isso que ele está falando aqui. Verso 10. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? E por que não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Ele está começando aqui a denunciar pessoas,
falando que tinha pessoas que se gloriavam, queriam ser igual aos apóstolos, mas essas pessoas eram pesadas para com os coríntios. Vai prestando atenção, verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha só a intriga daquela época. Paulo saía da igreja, vinha as pessoas falando: nós somos ministros de Cristo, apóstolos do Senhor Jesus. Vocês têm que se circuncidar assim, guardar a lei de Moisés para serem salvos, porque está escrito na lei. E aí começava a bagunçar as coisas. A igreja de Gálatas já estava toda infectada. Paulo chegou até o ponto de pensar que teria trabalhado em vão para com eles. Mas Deus é muito sábio, usou esse tempo, usou essas confusões do tempo de Gálatas para que hoje nós tivéssemos grandes revelações através daquela carta. Então vamos contextualizar aqui de novo o verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Agora presta atenção na ligação do que eu li antes com o que eu vou ler agora. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta minha confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquele em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu o tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Aí ele vai mostrar que ele vai começar a se gloriar. Ele diz que o que ele iria falar não era segundo o Senhor, mas era como que uma confiança que ele tinha de se gloriar e ser insensato. Porque Paulo, ele está falando aqui, vocês, sendo sensatos, recebem os insensatos. Vocês recebem aqueles que são pesados, aqueles que escravizam vocês, aqueles que se gloriam. Então eu também agora vou me gloriar para que vocês me recebam assim. E aí ele começa a falar, são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São ministros de Cristo? Eu muito mais. São filhos de Abraão? Eu também sou. Ministros de Cristo? Eu muito mais. De quem você acha que ele está falando? Dos judeus. E Paulo está falando, eles são? Eu também. São isso? Eu também sou. Entendeu, irmãos? Judeus que estavam atacando as igrejas. Por isso que Paulo fala, nós não somos salvos pelas obras da lei, e se referindo às obras da Torá mesmo. Não era obras de fariseus e saduceus acrescentadas sobre a Torá, não era nada disso. Era a própria obra da lei mesmo. Referindo-se às coisas da antiga aliança, que eram sombras da realidade, não era a realidade, eram sombras. Serve para instrução, serve de aio para nos conduzir a Cristo. Mas e aí? O aio não é para ser praticado, principalmente pelos gentios. O aio é para conduzir a Cristo, para que nós praticássemos as realidades das coisas que estavam lá em sombras. A lei, ela tem o seu valor. As coisas escritas lá nas festas, elas falam até de coisas do futuro, mas para nós entendermos a instrução e compararmos com as palavras dos profetas para compreender as coisas do futuro e não para praticar. Não para se circuncidar, começar a ir lá nas festas, entregar dízimo. Isso era o conflito da época, né? Porque realmente tinha templo. Hoje não tem templo. Então os judeus, eles trazem um outro tipo de confusão. Não tem templo, mas tem sinagoga. Não tem sangue de animal derramado, mas tem encontro em Yom Kippur. E tem todos aqueles aparatos judaicos.
Aí eles não ensinam os tempos proféticos, não ensinam as coisas que hão de vir sobre Jerusalém. Eles estão preparando o seu próprio povo? Será que eles estão ensinando Zacarias 14? Eles estão ensinando as profecias de Daniel? Eles estão ensinando o povo a se prepararem para o que há de vir sobre este mundo, principalmente sobre Jerusalém? Não estão. Aí que está o perigo. Eles estão se gloriando. E tem mais um texto para finalizar o estudo. Filipenses, capítulo 3. É uma carta que algumas pessoas acho que nem sabem que existe essa carta. Por que eu vou ler Filipenses? Só 4 capítulos. Mas olha o valor que essa carta tem para nós referente a esse estudo. Filipenses 3. Vamos ler do 1 ao 11 e depois do 17 ao 21. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Dá a entender que essa carta não era a primeira e que ele vai escrever repetindo coisas que ele já havia escrito antes. Então, vamos ver o que ele costumava escrever para essa igreja. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Por que falsa circuncisão? Vamos continuar lendo, eu vou explicar o que é a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e poder, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Você vai perceber que alguns judeus, eles leem isso daqui, mas eles praticamente vão fazer uma edição aqui, como em todos os outros pontos, e eles vão vir aqui nesse texto. Falsa circuncisão. Ele fala, acautelai-vos com a falsa circuncisão. Aí ele fala que eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo da lei, perseguidor da igreja. Aí eles explicam assim, Paulo não está falando da circuncisão da Torá. Paulo está falando de uma circuncisão imposta pelos fariseus e saduceus, que era uma circuncisão não conforme a que está escrito na Torá. Era uma circuncisão onde eles obrigavam as pessoas a se circuncidarem, os gentios novos na fé se circuncidarem sem que eles tenham entendimento. Então essa é a falsa circuncisão. Paulo não está falando contra a Torá. Irmãos, Paulo não está falando nada disso que eu acabei de repetir aqui. Se Paulo estivesse aqui preocupado com uma circuncisão verdadeira, sendo essa a do livro da lei, ou seja, que os gentios deveriam se circuncidar também, e deveria ser cumprida a lei de Moisés naquela época e até hoje, Paulo deveria falar isso aqui. Ele deveria falar, olha, vocês não estão fazendo conforme a lei de Moisés, a circuncisão é ao 8º dia, isso para um filho pequeno, né? Ao 8º dia, e depois, se um gentio futuramente quisesse circuncidar, ele deve ter
um estudo primeiro, para depois aprender o que é circuncisão, as festas, etc., para depois tomar a decisão de se circuncidar. Mas Paulo não está falando nada disso aqui, irmãos. Ele está falando que a falsa circuncisão não é a do livro da lei. Ele não está chamando a falsa circuncisão a do livro da lei. Mas a falsa circuncisão era que os judeus falavam que tinha que se circuncidar conforme a lei de Moisés para serem salvos. Isso é a doutrina de homem. Isso que eu acabei de falar. Essa é a falsa circuncisão. A circuncisão verdadeira, a verdadeira que Deus vai deixar pela eternidade, é a circuncisão de Cristo. Ele não fala aqui que nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito? Essas palavras que estão aqui se encontram em outros pontos da carta. Eu poderia daqui desse texto, ir para Romanos 2 e 3 e 4. Poderia ir para Romanos capítulo 15, verso 8. Poderia ir para Colossenses 2 e mostrar para vocês que a falsa circuncisão era aquela que os judeus estavam pregando, que eles pegavam no livro da lei e queriam aplicar sobre os gentios para que eles sejam salvos. Não tem nada de novo convertido, isso não tem nada no assunto aqui. Não é questão de novo convertido, é questão de criar uma doutrina de homem interpretando a lei de Moisés errado. Mas Paulo falava que a circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão nada é. Ele fala isso 3 vezes, 2 em Gálatas e 1 em Coríntios 7, 1 Coríntios 7. Então ele fala que a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão nada é, e sim guardar os mandamentos de Deus. Mas a circuncisão não é mandamento de Deus? É. Só que a circuncisão era para você entrar na antiga aliança. Ela era feita na carne, por mãos de homens, para você ser introduzido em um tabernáculo terrestre, receber expiação com sangue de animais. Toda a antiga aliança, eu estou falando aí. A legitimidade da antiga aliança. Na nova aliança, a circuncisão é de Cristo, não por mãos de homens, pelo Espírito dele, para te introduzir em um tabernáculo não feito por mãos de homens. Mas o próprio homem que é feito pelas mãos de Deus se tornaria o tabernáculo dele. Você iria ser introduzido no povo de Deus. As festas iriam ser praticadas em suas realidades. Nós iríamos estar vivendo um tempo de uma glória muito superior à da antiga aliança. Mas aí os judeus pegavam a circuncisão da antiga aliança, não entendiam a circuncisão da nova aliança, misturavam as coisas e isso virava uma doutrina de homem. E isso que Paulo chama de falsa circuncisão. Os judeus, que foram chamados estando circuncidados, eles deveriam permanecer nessa circuncisão, ainda que crescem no Senhor. Isso eu já expliquei em outros vídeos. Mas os gentios que fossem chamados estando incircuncidados não poderiam se circuncidar. Porque mesmo os judeus circuncidados na carne, eles precisariam da circuncisão no espírito do homem, pelo Espírito de Cristo. E o ministro da circuncisão, o chefe, o cabeça de todos é Cristo. Está escrito em Romanos 15, verso 8. Se eu recebo a circuncisão no meu espírito, pelo Espírito de Cristo, e ele é um ministro da circuncisão, por que eu vou me submeter a uma circuncisão na carne, feita por mãos de homens, só para dizer que eu estou cumprindo a Torá? Vocês entendem? Entenderam? Quem dera os judeus ministério ensinando de Sião, quem dera muitos judeus entendessem isso e não bagunçasse mais as cartas do apóstolo Paulo e parasse de perturbar o caminho do Senhor. Quem dera eles entendessem isso e entendessem o que há de vir sobre Jerusalém. Se eu for continuar aqui, vocês podem ver que esses mesmos judeus parece que têm uma certa idolatria com Jerusalém. Só que eles não explicam o que há de acontecer lá. O anticristo vai para lá. Vai levar grande matança para lá. Metade da cidade vai ser levada em cativeiro. Mulheres vão ser estrupadas. Se o povo está guardando a lei, por que Deus ia permitir essas coisas acontecerem lá? Então, se você ler aqui no mesmo capítulo, dá um pulo no verso 17, olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo. Ele escreveu essa carta chorando. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Circuncisão feita por mãos de homens, tabernáculo feito por mãos de homens, sangue de animais, carne como recompensa para sacrifícios, né? Coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, olha que capítulo incrível. Esse é um capítulo que nos leva para vários pontos. É coisas que ele falou em Gálatas e em Romanos que ele está falando aqui de um outro ângulo, mas que se acoplam. É importantíssimo a gente entender isso. Parece que isso não tem proveito nenhum para a nossa vida, mas tem. Porque pessoas, por não derem crédito a isso, por não se interessarem por esses assuntos, se decepcionam nas igrejas evangélicas e vão procurar abrigo nas igrejas judaicas. E encontram até por certo tempo, mas elas estão entendendo errado e começam a praticar errado a palavra de Deus e, consequentemente, ensinar errado. Se não apostatar do Messias, pode ser que não apostatem, mas se não apostatarem, elas vão ter os seus galardões diminuídos. A sua posição no reino de Deus vai ser diminuída, porque a pessoa não está sacerdotando conforme a vontade de Cristo, conforme a verdade da palavra. E isso eu digo para mim também. Irmão, se eu não sou apto para compreender essas coisas aqui e para sacerdotar o povo de Deus, como que eu vou sacerdotar as nações no milênio? Se eu não entendo sobre casamento, sobre batismo, sobre santa ceia, se eu não entendo sobre as coisas do reino, como que Deus vai me colocar para reinar sobre 10 cidades, por exemplo, 5 cidades, se eu não dou conta nem com a minha própria vida? Então, quanto mais a gente compreender a vontade do Senhor, praticar e ensinar, mais Ele vai nos dar na sua vinda. Entendeu? Então é isso daí, irmãos. Eu quero que vocês deixem nos comentários as suas dúvidas, se vocês entenderam, se ficou confuso. Esse estudo aqui tem que ser assistido com um outro. Eu vou deixar o link na descrição também. E vou finalizar por aqui, tá bom? Eu vou estar falando mais sobre isso. Tem muito o que falar ainda, mas eu estou trazendo à tona esses ensinos, estou passando aqui já para vocês. É de uma maneira que não tem mapa mental, não tem nada visual, então é bom que dá para ir dirigindo, escutando, dá para estar fazendo alguma coisa dentro de casa e escutando. Se fosse um estudo com uma lousa, um estudo com textos, aí precisaria parar tudo para assistir. Então tem a vantagem também de não ter mapa mental, né, por enquanto. A vantagem de ter mapa é que fica mais fácil para eu explicar, fica mais objetivo e fica mais fácil para vocês entenderem, só que vai ter que parar para assistir. Tá bom, irmãos? É isso daí então. Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Yeshua, e até os próximos estudos. Um abraço.